Mais um Gêmeos Investem podcast começando, novamente aqui com o meu co-host Renan. É isso, tô aqui novamente para bater um papo muito bacana hoje. E hoje, para falar sobre investimentos, estamos aqui com a Vera. Ela é diarista investidora, ela tem um canal no YouTube com quase 20 mil inscritos, então ela mostra a trajetória dela nos investimentos, os aportes que ela faz, os dividendos que ela recebe. Muito bacana te receber aqui, Vera, um prazer. Prazer é todo meu, Matheus. Obrigada também, Renan. Queria agradecer, primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradecer ao meu esposo, que a gente sabe que quem está do nosso lado, que é nosso incentivador, a gente deve reconhecer. E agradecer também ao Luan Onofre, porque foi o intermediador, o mediador entre essa entrevista. E é isso, agradecer a cada um que está se disponibilizando nesse momento, tirando um tempo para estar aqui assistindo esse podcast. Bacana. A gente viu a tua história no podcast do Luan e falou, não, a gente tem que chamar ela também, tem que trocar essa ideia. E eu vejo que a galera tem um carinho muito grande por você também, né? Sim, tem sim. Nossa, é surreal, assim, porque eu não esperava. E eu vejo que você começou a investir, e como que você conheceu o mundo dos investimentos? Qual que foi o primeiro passo que você viu e falou, nossa, isso aqui existe, eu posso investir, receber renda passiva, como é que foi isso? Então, tem toda uma trajetória antes realmente de eu adentrar o mundo dos investimentos, né? Como eu acredito que toda pessoa baixa renda tem o sonho de crescer na vida, tem o sonho de ter uma renda passiva de alguma forma, ou ter algum negócio, enfim. E antes de começar a investir em fundos imobiliários, eu querendo prosperar de alguma forma, eu já fiz algumas burrices financeiras, como, por exemplo, investir em pirâmide financeira, achando que na época era um bom investimento. Já investi também, coloquei o meu dinheiro em um consórcio, porque consórcio não é investimento. Também já, há muito tempo atrás, também já recebi proposta de adquirir o título de capitalização, todo mês cai um pouquinho na conta, você não precisa vir aqui, você não quer fazer. Até então eu descobri o mundo dos investimentos, mas começou assim, eu comecei a descobrir através da renda fixa, porque eu lembro que depois de todo esse processo de passar, perder dinheiro na pirâmide, perdi mais de R$3.000 na época. E isso foi no ano de 2014 e eu ainda trabalhava como empregada doméstica. Só que no ano de 2016 eu já estava como diarista e eu cheguei em um local para trabalhar onde o trabalho era muito puxado, E eu já estava bem cansada, mas tinha que ir e tal. E quando eu cheguei lá, tinha 2 senhores trabalhando, 2 pedreiros, inclusive. E eu lembro que eu falei assim, seu Ademir, o senhor não conhece nenhum tipo de investimento, onde eu possa ter um bom rendimento, porque ainda falei assim, eu não aguento mais essa vida. Aí ele falou assim, Vera, vou te mostrar isso que eu tenho aqui. Ele pegou o celular e ele começou a me mostrar um investimento numa LCI, de um bancão grande, onde o investimento mínimo era de R$5.000 e que rendia 70% da Selic, Hoje a gente sabe que não é um bom investimento, porque da Selic não, acho que do CDI. Aí os dois estão andando lado a lado. 0,10% pontos a menos. Um arrasta o outro. Mas, como a Selic estava muito alta, o CDI anda de mãozinha dada com a Selic. Isso em que ano? Rendimento, isso foi em 2016. Que a Selic estava bem alta. Depois eu vim entender por que rende. Aí depois eu vim conhecer sobre Selic, CDI e tal. E ali eu fiquei impactada, porque ele colocou R$5.000, ele tinha pego esse dinheiro de um término de uma obra, Eles fecham. E ele disse que quando foi sacar esse dinheiro, o gerente chamou ele e falou assim, olha, nós temos esse investimento aqui, que o rendimento é esse, e o valor é 5.000, eu vejo que você tem esse valor, você não quer investir? Ele disse que topou. E ali eu fiquei impactada, meninos, porque quando eu olhei, no primeiro mês rendeu assim 29 centavos. O segundo mês já foi em torno de 30 ou 30 centavos e um pouquinho, porque os juros, eles já não incidiram em 5.000, mas sobre 5.029 centavos, porque ali estava a mágica dos juros compostos, que vai incidir sobre o montante, que o montante é o capital inicial mais os juros. Exato. E isso vai... E no outro mês, se no segundo mês rendeu 31 centavos, no segundo mês já era 31. E aquilo ali, quando eu olhei, estava para terminar já, era o vencimento de um ano. Quando eu olhei, pelos meus cálculos, o rendimento total ia dar assim, uns R$500. Sim.
Aí eu fiquei... Naquele dia, eu trabalhei triste e alegre ao mesmo tempo. Era um conjunto de emoções, assim, dentro de mim. Porque fazia uns 2 anos que eu tinha perdido 3 mil e pouco. Uhum. Eu também vinha de uma fase onde eu comprava muito, sem planejamento. Então eu perdia muito dinheiro com isso. O dinheiro que eu tinha. E aquilo ali na minha mente, nossa, mas 5 mil é muito dinheiro, mas e se eu não tivesse gasto perdido aquele dinheiro e tivesse guardado, agora eu teria 5 mil, poderia ter esse banco. Não, e agora? E assim, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, mas eu fiquei alegre, porque eu tinha descoberto algo novo. E eu lembro que nesse dia eu trabalhei assim, bem elétrica, bem eufórica. Eu tava doida para chegar em casa, porque eu queria ir na internet pesquisar sobre isso. Foi muito legal. E foi assim que eu comecei descobrir o mundo dos investimentos, porque aí eu fui pesquisando o que é LCI, o que é Selic e tal, e aí foi quando eu cheguei nos fundos imobiliários, nos vídeos que o YouTube recomenda, e cheguei no canal da Natália Arcuri, do Primo Rico, do Bruno Perini, entre tantos outros, que eu já não lembro mais um nome. E por já ter perdido dinheiro em pirâmide, por já ter investido o seu dinheiro também em produtos que são legítimos, mas não valem a pena, né? Como o título de capitalização e o próprio consórcio, você não ficou com medo de ser mais algum investimento que seria ruim pra você, do risco de perder o seu dinheiro de novo? Como é que foi isso? Então, Matheus, eu não tive, porque o que acontece? São muitos conteúdos, né? E ali eu percebia que a pessoa que estava falando sobre fundos imobiliários, ela passava confiança, ela realmente sabia do que ela estava falando. E aí eu comecei a ver vários assuntos, vários canais falando. Então, ali eu pude perceber que realmente se tratava de algo bem diferente de tudo que eu já tinha experimentado na vida financeira. E essa pirâmide que você tinha investido, qual que era a promessa de rentabilidade? Como que funcionava? Então, Renan, eu não lembro, mas eu sei que eu tinha 3 patamares. Era prata, ouro e diamante. Eu falei, não, eu quero ser diamante, porque quem é diamante ganha mais. Tinha uma remuneração boa que a gente via a cada dia. Eu também poderia indicar pessoas que iam chegar... É típico de uma pirâmide. Típico de uma pirâmide, né? E tinha muitos comentários que não era legal aquilo, mas, por outro lado, aí tinha as pessoas que montou essa pirâmide ou que trabalhavam para essa pirâmide falando, não, tem um produto, né? Esse produto, na época, era um telefone VoIP, onde dava para se comunicar, assim, uma linha, enfim. Tem um produto, então é uma empresa, tal. E faz bastante tempo, mas eram umas coisas meio loucas, assim. Eu falei, não, isso aqui vai me fazer prosperar, vai ser muito legal. Aí você foi lá, colocou achando que ia dar certo e no final das contas você acabou perdendo tudo ou você conseguiu tirar alguma coisa antes? Tirei nada, perdi tudo. Ficou tudo confiscado pela Polícia Federal. Entendi. Pela Federal. Então não foram nem os golpistas da pirâmide que... Não, foi a justiça que interditou mesmo. Interditou, bloqueou todos os bens, né, dessa empresa e, enfim... Entendi, que normalmente na pirâmide, quando dá certo pros golpistas, eles vão lá, pegam todo o dinheiro, colocam no paraíso fiscal e vão embora, né? No caso, nem isso eles conseguiram. Não conseguiram. Foi a própria polícia que interditou tudo e apreendeu todo o capital da empresa. Sim, então... acho que eles estavam realmente confiantes que, por eles apresentar um produto, né, eles estavam confiantes que não ia ser interditada. Hoje eu entendo que tem que ter uma licença da CVM, Sim. né, enfim... da Ambima, então tudo isso, mas na época eu não entendia isso. E alguém, tipo, algum conhecido, algum familiar que recomendou, tô colocando meu dinheiro aqui, como que foi? Não, foi coisa de internet também, a pessoa recrutava pela internet, mandava, é que tem bastante tempo, mas foi pela internet, eu nem conheço a pessoa pessoalmente. Entendi. E qual foi o primeiro investimento que você fez? Seja normal ou investimento em fundo imobiliário também? Olha, antes mesmo, porque eu vim considerar que eu comecei a investir mesmo depois que eu entrei nos fundos imobiliários, né? Mas antes disso eu fiz um investimentozinho pequeno no Tesouro Direto. Eu não gostei, porque eu não entendia do IOF, que até o 29º dia cobra lá 3% no 29º dia, mas desde o primeiro dia começa com 97%, se eu não me engano. Aí você não vê o dinheiro subindo de verdade, né? Você acha que rendeu muito pouco. Não, eu tive emergência, eu tive que sacar esse dinheiro. E quando eu fui sacar... Aí não rendeu praticamente nada, porque foi se eu não me engano, eu dias. tirei menos. Não sei se foi... Não entendi o quê, mas se eu não me engano, ainda tirei um pouquinho menos. Eu falei, nossa, então isso aqui não tá legal não, mas pelo menos eu resgatei, né? Aí depois, em 2019, eu comecei com os fundos imobiliários. E qual foi o primeiro que você comprou? BCFF11.
Meu primeiro dividendo, 57 centavos. E como que foi a sensação de investir no mês, no outro mês já tá recebendo dividendo? Nossa, muito bom. Muito bom. Eu olhei e falei, foi só 57 centavos, mas e se eu tivesse 10 cotas? E se eu tivesse 100 cotas? E se eu tivesse 1000 cotas? Eu acho que dá pra ir gradativamente. todo investidor, quando recebe o primeiro dividendo, mesmo que seja pouco, ele já pensa, com uma cota ou com 10 eu recebi isso aqui, se eu tiver mais cotas eu vou receber muito mais dinheiro, né? Sim, porque você pode ir alocando o seu dinheiro, o seu patrimônio em cotas aos poucos, diversificando, você pode diversificar e vai aumentando. Nossa, é muito bom ver o gráficozinho subindo cada mês. E ainda por cima você pode pegar o dividendo que recebeu, juntar com o seu aporte e ir comprando as cotas, né? Exatamente, porque você vai aportando e reinvestindo, então você vai potencializando os seus investimentos. É muito bom. Você vai crescendo o patrimônio mais rápido. Imagina se fosse no financiamento. Sim, Você até pode ter o imóvel antecipadamente, mas o que você vai pagar ao longo da sua vida por aquele imóvel que você já conseguiu, não vale a pena. Isso não estou dizendo que não vale a pena comprar uma casa para morar, não é isso. Mas como a gente está falando de imóvel para renda, Sim. né? Para renda, isso não tem nada a ver com imóvel para comprar, para ter sua casa. Cada um sabe o seu sonho, os seus objetivos. Mas se o objetivo é renda, não vale a pena. E tem gente que ainda fala o seguinte, você vai lá, financia o imóvel e com o preço que você recebe do aluguel do locatário, você paga o financiamento. Só que a conta não fecha, né? Porque o aluguel que você vai receber vai ser menos do que o financiamento, não tem como. Tem que ver o valor da parcela do financiamento e o valor da parcela do aluguel. Sim. Exatamente. E como que foi? Você comentou que inicialmente, quando você foi trabalhar, tinha o pedreiro que tinha investido 5 mil reais, e aí você inicialmente achou que precisava de muito dinheiro para começar a investir. Como que foi você descobrir que não precisava de 5 mil, que dava para começar com muito menos? Então, aí eu comecei a ver os vídeos no YouTube, ali eu comecei a ver que tinha plataformas, né, que tinha CDBs, que poderia investir menos, que a taxa já era um pouco melhor, não era 70% do CDI, mas era bem mais. Hoje eu tenho o LCI, que rende 86% do CDI. Com a isento Selic de alta imposto de ainda. renda ainda. Isento de Exato. imposto de renda. Nossa, eu gosto demais. Eu sei que não é o ideal para ter uma reserva de emergência, mas é por lá que eu começo juntando. Porque eu falo, eu protejo meu dinheiro de mim mesmo, porque esse dinheiro só vai liquidar com 90 dias. Todos os dias úteis eu vejo meu dinheirinho rendendo, não tem imposto de renda, e quando eu fiz lá o cálculo de quanto que rendia, rende em torno de 11% ao ano, livre de imposto de renda. Que se for pegar um tesouro direto ou um CDB que rende 100% do CDI, rende mais, só que se for tirar o IR e for depois de um ano, já não bate um LCI, né? Por exemplo, de 86%. E com relação à sua família, quando você começou a investir, o que eles acharam? Você foi a primeira investidora da sua família? Sim, eu nem comentava muito. Sabe aquele negócio assim, ninguém vai dar muito crédito, então eu sempre separava um pouco. Pelo menos assim, no início, eu lembro que eu já comprava assim, eu comprei o BCFF11, aí eu não lembro se eu já fui comprando o MXRF11. Aí depois eu comprei o RECT11. E ali eu fui, todo mês eu recebia meu dinheiro, que diarista recebe por semana, recebe a cada 15 dias, recebe por mês, depende do combinado com a cliente. Então, eu sempre tirava um valor ali, eu ia investir, então eu não comentava com ninguém. Aí, depois que eu fui comentando com meu esposo, eu invisto nisso aqui, fundos imobiliários, aí eu descobri que tinha que declarar. E eu, vou vender, meu Deus, será que se eu vender isso daqui e ficar quieta, a Receita nunca vai me descobrir, né? Porque eu nem sei como que faz isso, meu Deus, como que eu vou investir num negócio que precisa declarar? Aí depois, eu falei, quer saber? Eu vou continuar investindo mesmo sabendo que tem que declarar e que eu não estou declarando. Mesmo que um dia eu tenha que pagar essas multas, mas eu já estou rendendo, já estou recebendo os rendimentos antes. E assim eu fiz e comecei a investir. E quando foi em 2020, eu vendi umas cotas, porque eu queria muito fazer uma coisinha planejada lá na casa que eu morava, que hoje está os meus filhos. E eu vendi um pouco dessas cotas. Achei uma pessoa que fez um preço muito legal para mim. Eu vendi um pouco dessas cotas e fiz esse armário na minha cozinha e deixei o restante, não mexi mais. Aí, em 2021, eu realmente continuei direto todos os meses. Legal. E aí você aprendeu a como declarar o imposto? Não, eu contrato uma contadora. Legal. Aí, ó, já tá até otimizando o tempo. Bacana. Sim, porque assim, Renan, eu não tenho nenhum problema em pagar pela prestação de serviço de alguém. Eu sou uma prestadora de serviço. Eu não tenho esse problema de, eu preciso de tal serviço. Eu não sei fazer, eu pago para alguém fazer. Tá tudo certo. Isso. Porque tem pessoas que também pagam para eu fazer um certo serviço na casa delas.
Eu não tenho nenhum problema. Eu tenho um problema, assim, se for para pegar o meu dinheiro e gastar com coisas que para mim não são úteis. Gastar pagando pelo serviço de uma contadora, para mim, é muito útil. E o principal de declarar é que muita gente tem muito medo. Eu vou ter que declarar, até mesmo você comentou que tinha medo. Porém, é uma coisa declarar que quando você declara imposto de renda anualmente, você está mostrando para o governo que você tem. E outra coisa é você pagar quando tem ganho de capital, por exemplo. Exatamente, é totalmente diferente. E se a pessoa vai lá, compra a cota, recebe o dividendo isento de imposto de renda e não vende, na hora de declarar não vai ter que pagar nada no final do ano. Ela só vai ter que pagar se ela vender alguma cota de fundo imobiliário e ainda lucrar com essa venda. Então, é algo bem tranquilo que muitas pessoas acabam ficando com medo de investir. Aí o pior que depois vai pagar o quê? A multa, né? Porque não declarou. Aí sim tem a multa de 165 porque não declarou. Então, você está inadimplente com o governo ou você... Como que fala assim? Não é escondeu, mas você omitiu. E às vezes, às vezes vai ter tanto a multa do atraso como aquele percentual que era para ter pago de imposto com juros e multa agora porque não foi pago. Sim. Só isso. E com relação a criar conteúdo no YouTube, como que você começou e qual que foi o motivo de você pensar, quero mostrar para as pessoas o que eu faço, como que eu invisto meu dinheiro? Então, o primeiro canal que eu comecei, que eu criei, eu falava sobre o meu trabalho, né? Isso porque eu lembro que eu tive um sonho à noite em que eu sou evangélica. E na madrugada eu acordei, fiz uma oração e eu fiz uma pergunta para Deus, sem abrir a minha boca, né? Só ali no pensamento e fui dormir. E quando eu fui dormir, eu sonhei que eu adentrava em um certo local e alguém que eu não via o rosto falava para mim, por que você não cria um canal? E quando eu acordei, eu já sabia que eu tinha que criar um canal. Só que aí eu criei um canal, né? Escolhi um nicho falando do meu trabalho e tal. Só que aí, com o tempo, eu comecei a ver... Eu tinha um assunto lá sobre investimento e eu vi que esses vídeos tinham uma boa visualização. E aí eu criei o canal sobre investimento. E quando eu criei o canal sobre investimento, eu tive um outro sonho que o meu canal dentro de alguns meses, ele ia crescer bastante. E eu vi isso acontecer. E quando você criou o canal, o de investimentos? Acho que foi final de 2020, mas que eu só vim postar conteúdo mesmo frequente em 2021. Legal, bacana. E no teu canal você comentou, tem até um vídeo, né, das suas fontes de renda. Então, quais que são as suas fontes de renda hoje? Como que funciona? Então, hoje a minha fonte de renda, ela tá assim, né? Hoje tá em 3, praticamente. Tem o meu trabalho como diarista, convencional, normal. Tem o meu trabalho como diarista de marmita fitness e tem os meus 2 canais do YouTube. Que o outro canal não dá tanto porque eu não tenho tempo mais de estar tanto nele. Então, a gente sabe que cai bastante. E como é que foi quando você começou a postar vídeos e as pessoas começaram a assistir e comentar? Foi muito engraçado, Matheus, porque o que eu vi no sonho, eu vi acontecer ao vivo, assim, na minha frente. Então, eu criei o canal, de repente, eu olhava e estava assim, 98 inscritos. 99, eu olhava assim, fechava 100 na minha frente. Eu, nossa! E aí eu lembro que tem um canal que chama o Radar Investidor, que é do Cleiton, e ele posta conteúdos, nossa, muito bom. E eu pedi um dia para ele fixar o meu comentário, e ele fixou. E nesse dia que ele fixou, também chegou bastante inscrito. Claro que eu acho que depois foi tirado e tal, mas foi uma ajuda, sim. Só que aí eu fiquei com um probleminha de saúde, e eu fiquei sem trabalhar, porque diarista eu não sou CLT, então assim, fiquei sem trabalhar, eu não tinha renda. Então eu falei, ferrou. Não vou mais poder fazer meus aportes, não vou ter como mostrar minha carteira. E canal de investimento, você tem que estar mostrando seus aportes, falando. E fisicamente, eu já não tinha mais nem força. Eu estava bem doente mesmo. Então, eu fechei o canal, fechei tudo. Fechei os vídeos, coloquei o cadeadinho, fechei. Você fechou os vídeos? Fechei. Você privou? E aí, quando foi em março de 2022, no dia 26, eu reabri. Eu devia ter, assim, uns 120 inscritos. Aí eu reabri. E quando eu reabri, começou a chover inscritos. Eu nem postei vídeo novo, eu só reabri os que estavam com cadeadinho. E começou a entrar inscritos, entrar inscritos. E eu assim. Aí eu ainda falei assim, né? Ainda murmurei. Agora, depois de tanto tempo, nem sei quando que eu vou poder fazer vídeo. Quando foi no dia 4 ou 6 de abril, já tinha, assim, mais de 1.000 inscritos, muitas horas assistidas. Se eu não me engano, em junho, já estava monetizado o meu canal. Menos de 2 meses.
Pô, foi mais rápido até que o nosso canal. O nosso demorou, acho que 4 meses, não foi, né? 5 meses quase. Aham. Ah, mas também quando explodiu. Aí depois, com certeza, aí deu bastante certo. E Que qual foi o legal. vídeo que mais pegou views do teu canal quando você começou e deu esse boom todo? Foi um vídeo que eu fiz como receber um salário mínimo, que na era 1.212, de proventos do MXRF11. Chegou a 80 mil visualizações. Imagina, um canal novo, aí começou a entrar muito inscrito. Eu, meu Deus! Que eu vejo que no YouTube a galera gosta muito de acompanhar a trajetória das pessoas, então vê que, pô, a pessoa realmente investe o dinheiro dela, mostra como que ela faz os aportes, e ainda por cima gosta do MXRF11, né, que é um fundo Sim. com o maior número de cotistas da bolsa. Sim, tá quase 1 milhão agora, né? Depois dessa última emissão de cotas, tá em mais de 900 mil. Aham. Eu acho que muita gente tem pouco dinheiro, mas já é um sinal de que o brasileiro tá passando a investir o dinheiro deles, né, Sim, então... com certeza. E tem muitos fundos de base 10 hoje. Exato. E o número de fundos base 10 está aumentando bastante. Tem Sim. vários fundos que antes eram negociados na base 100, por volta de R$ 100, que passaram a ser base 10, acho que por conta disso. Do investidor conseguir, com um capital inicial menor, já ser cotista do fundo, já receber os dividendos, né? Aumenta a liquidez, né? Isso é muito Sim. bom. É Isso é que- muito bom. A liquidez que, por exemplo, antes um fundo imobiliário negociado a R$ 100, quando alguém negocia R$ 100, é uma cota sendo negociada. Agora, quando é 10, são 10 cotas sendo negociadas, o que facilita a pessoa querer comprar ou vender. E o que você acha hoje do MXRF11? Ficou caro, não ficou? Você tá aportando? Não, nesse momento eu não estou aportando. Não estou aportando. Tá um pouquinho caro, né? Tá com ágio. Só que, de verdade, se você quer levar para longo prazo, eu não vejo ainda que tá caro. É claro que para você reaver o dinheiro que você colocou, vai demorar um pouco mais. É igual quando você compra uma ação que o PL está em 9 anos. Sim. Você também tem ações que o PL está em 5, 4 anos. Então, ou seja, você está comprando um ativo que até você ter o retorno vai demorar um pouco mais. Mas o povo não paga pelas ações? Por que não paga pelos fundos imobiliários? Então, eu não estou comprando, mas se alguém compra também, eu acho que é super de boa, super tranquilo. Eu acho que é um fundo que vale a pena. Realmente, se você for olhar pro longo prazo, você tá lá Sim. aportando todos os meses. Beleza, tiveram meses aí que você pagou com um PVP acima de 1, que tá com ágio, porém, pro longo prazo isso vai fazer pouca diferença pra pessoa que tá aportando todos os meses. A real é essa mesmo. Vai demorar o quê? Uns meses a mais para você reaver aquilo. Para quem está a longo prazo, isso para mim não faz diferença. E se a gente paga nas ações, por que não paga nos fundos? É claro que eu entendo que as ações elas valorizam mais, sim. Só que os fundos eles não crescem muito. Por quê? Porque eles entregam tudo pro cotista. Sim. Então, para quem quer viver de renda mesmo, é aquele negócio. O fundo ele só vai crescer como? Se ele fizer emissão de cotas. Uhum. Ou se valorizar, se for um fundo de imóvel, ele vai crescer um pouquinho mais. Mas a gente não pode reclamar, porque é a gente que escolheu um investimento que aquele ativo vai ter que nos dar 95%. Então, como que ele vai crescer? Exato. Eu vejo que é um ativo bem mais pra você viver de renda, porque Exatamente. eles são obrigados a distribuir 95%, diferente das ações. E no caso das ações, beleza, tem ações que pagam dividendos constantes há muito tempo, porém existem anos que tal empresa vai diminuir o payout porque vai fazer um investimento. Ou... E você não esperava. Exato, você não esperava. Ou até mesmo vai, ao invés de fazer um investimento, teve um problema na economia e ele não vai conseguir distribuir o que distribuía. E o PL, ele é muito engraçado. Às vezes, aquela empresa acabou de distribuir um payout, um dividend yield alto. Aí o PL cai. Sim. Passam-se alguns meses, a distribuição de rendimento ficou lá atrás. Aquele PL já aumenta. Mas quando você comprou, estava em 4, 5 anos e agora está em 7, quando vai calcular. Então, assim, de verdade, esse negócio de estar um pouquinho mais alto, para mim, não... Se o fundo estiver fazendo, se o ativo estiver valendo a pena para aquele investidor, se estiver fazendo sentido. Eu vejo que o que acontece é que muita gente fica nessa briga. O que vale mais a pena é ação ou é fundo imobiliário? E no final das contas, cada um tem as suas características e o investidor tem que ver qual que é o objetivo dele com esse ativo, né? Exatamente. Então, eu quero ter um ganho de capital muito grande de valorização. Comprando fundo de papel, ele não vai ter esse ganho. Ele vai receber o dividendo dele isento de imposto de renda, a inflação que ele recebe, no caso, por conta das dívidas, já vem do dividendo, mas ele não vai ter um ganho de capital, né? Então, entender o que está comprando e ver qual que é o objetivo. Sim, sim. E tem as empresas também, as ações que são pagadoras de dividendos. Então, assim, elas não vão pagar mensalmente, mas no decorrer de um ano, se ela pagar 10%, é 10%, mas que ela entregou em 2 ou 3 vezes ao ano. Então, assim, demorou um pouco mais, mas quando ela entregou um volume maior.
né? Tem também aquelas empresas que elas não são pagadoras de dividendos, mas elas tendem a crescimento. Então, se o investidor está procurando, eu quero fazer um ganho de capital com o crescimento dessas empresas, e tem dinheiro, eu não faço porque eu não tenho dinheiro para isso, mas se eu tivesse, Renan e Matheus, se eu tivesse, eu colocava todo mês, tanto nos fundos imobiliários, tanto nas minhas ações de pagadoras de dividendos, e um tanto eu ia colocando naqueles ativos com alto potencial de valorização. Para quê? Para quando eles atingissem aquele valor lá legal, eu vender e alocar nas pagadoras de dividendos. Realmente fazer uma carteira de oportunidades, né? Exatamente. Pulverizar em mais empresas, porque você dilui seu risco e colocar um preço teto. Quando chegar nesse preço aqui eu vou vender e vou colocar do outro lado. Sim, agora... É claro que, eu não sei, gente, mas eu digo por mim, receber todos os meses e ver aquele provento aumentando, para quem está inicial, dá um ânimo muito grande. Sim. Dá um ânimo muito grande. Parece que você é impulsionado a não desistir e aportar mais. Que realmente o que vai fazer o investidor ter sucesso no longo prazo é ele continuar investindo, ele continuar no mercado durante meses e meses. Então, continuar fazendo os aportes. Anos e anos. E às vezes, se o camarada vai lá, investe em uma ação, por exemplo, de crescimento, a empresa tá pegando o dinheiro que tá no caixa e tá reinvestindo para continuar crescendo. Exatamente. Só que ele não vai estar vendo a ação subindo, por exemplo. Então, o próprio Ibovespa tem fases que fica 3, 4, 5 anos lateral e o investidor às vezes não tá vendo a recompensa dele. Não tô sendo recompensado aqui, eu tô investindo. Essa empresa não tá crescendo, mas é só porque ela não tá aparecendo. Exato. Aí, por não ver essa recompensa imediata, ele pensa, não vale a pena investir e sai do mercado. E o que faria ele atingir a liberdade financeira, ter um patrimônio grande, ele continuar no mercado. E quem começa com fundo imobiliário ou ação que paga dividendo, vê a recompensa na hora e se motiva a continuar investindo durante mais tempo. E esse fato de investir durante um tempo grande no mercado e fazer com que ele atinja o objetivo dele. Sim, com certeza. Não é do dia para a noite. Não existe milagre do dia para a noite, assim, na renda financeira. A não ser que alguém, né, ganha um prêmio aí, enfim. Mas a nossa vida financeira, a nossa construção, né, da nossa liberdade financeira, ela é construída aos poucos, sim, e tem potencial, sim, de crescimento. Inclusive, eu li um livro, que eu fiquei, assim, muito legal o livro, que eu indico bastante, A Psicologia Financeira, onde vai mostrar que o nosso comportamento é muito sobre o dinheiro, em relação ao dinheiro, é muito mais importante do que você, muitas vezes, tem muito dinheiro. Isso você vai perceber porque tem pessoas que têm muito dinheiro, mas ela não sabe ou não quer ter conhecimento para alocar bem esse dinheiro, gasta esse dinheiro de diversas formas meio que inúteis, ou seja, faz o seu dinheiro esvair. E já tem aquele que, mesmo ganhando pouco, ele tem um comportamento diferente em relação ao dinheiro. Então, ele vai investindo, reinvestindo, e com o passar do ano, ele pode se tornar um milionário por conta de quê? Por conta de como ele lida com o dinheiro. E a gente tem um caso assim, retratado nesse livro, onde um zelador, um frentista lá dos Estados Unidos, ele ficou milionário, né? Tinha um padrão de vida bem tranquilo, ninguém imaginava que ele era milionário, mas ele, todos os meses, ele investia em algumas ações dos Estados Unidos. E quando ele faleceu, ele tinha mais de 8 milhões líquidos. Sim, eu de conheço a história. O James, o Ronald James. E o outro era um executivo que tinha descoberto e patenteado um componente de roteadores Wi-Fi. Ficou muito famoso, muitas empresas adquirindo o produto. Ele se tornou, assim, milionário rápido. Só que ele não sabia como lidar com o dinheiro. Ele esbanjava, ele ostentava muito. E para ostentar, tem que gastar. Sim. Tem que gastar, né? E com isso, ele não tem mais o dinheiro que tinha, passou, e o outro, quando faleceu, era milionário. Então, assim, a forma como você lida com o dinheiro vai determinar como vai ser tua vida financeira no futuro. Com certeza. Aqui no Brasil, a gente vê diversos casos de cantores que foram muito famosos, jogadores de futebol, ganharam quantias gigantescas de dinheiro. Milhões. Mas pela mentalidade, eu falo que está muito alinhado com a mentalidade. Então, você pode não ter dinheiro, mas se você tem uma mentalidade rica, a tendência de longo prazo é que você passe a ter dinheiro. Agora, se você ganha muito dinheiro, mas tem uma mentalidade de gastar tudo, de ostentar, uma mentalidade de pobre mesmo, no longo prazo, a tendência é que você não tenha dinheiro. Então tem diversos ganhadores da Mega Sena. A gente fez até um vídeo, né, Matheus? Que o cara ganhou, trazendo para valores presentes, dava o quê? 30 milhões de reais? 30 milhões. E sabe quanto tempo ele demorou para gastar os 30 milhões de reais, equivalente, né, 30 milhões de reais nos dias de hoje? 5 anos. 5 anos acabou o dinheiro.
Tivesse investido esse dinheiro. E meu mesmo Deus. se com 30 milhões, gastando 0,5% ao mês, o restante ele reinveste, daria pra gastar todos os meses 150 mil. Aham. E eu tinha feito cálculo por mês pra ter acabado o dinheiro em 5 anos, ele tinha gasto mais ou menos uns 300 mil. Aí me responde, qual que é a qualidade de vida que ele vai ter maior, bem maior, por gastar 300 mil por mês, ou gastar 150 mil pro resto da vida se corrigindo com a inflação? Com certeza. Acho que era um pouco mais de 300, na verdade. Acho que eram uns quase 500. Mas enfim, né? Entre gastar 150 e 500 não vai mudar Tivesse muita investido coisa. esse dinheiro, a princípio tivesse pego os rendimentos, que dava bastante dinheiro, Sim, dava para ter uma vida ainda com padrão elevado, Sim. E não- reinvestindo, porque era tanto dinheiro que não dá. Gente, é muito dinheiro. se ele montasse uma carteira só de fundo imobiliário, vamos supor, que rende de tijolo ainda, que se corrige com a inflação o valor da cota, porque são imóveis, vai render 0,7% ao mês, considerando esse rendimento médio. Se ele gastasse 0,5%, já ia ser Sobrava 150 mil reais. 150 mil reais e o resto ele reinvestia. Então, realmente é pelo fato da pessoa não ter conhecimento e não buscar também, eu vejo, né? Esbanjou mesmo. É porque eu acho assim que hoje em dia, Renan e Matheus, as pessoas querem muito parecer rico sem ser. Eu vejo pessoas que, às vezes, vão em um determinado lugar, a caminhada é 12 minutos, a pessoa chama Uber, e no final do mês não tem mais dinheiro para pagar a condução do trabalho. Isso eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. A pessoa querer demonstrar ter um padrão de vida que não tem. Outra coisa também, pessoas que... E ainda posta nas redes sociais, né? Que tá na churrascaria, que tá naqueles... Não, nada contra. Desde que você tenha um padrão de vida que você consegue manter Sim. aquilo. Porque se você se conservar hoje numa vida mais minimalista, num padrão sem ostentação, você pode ter isso lá na frente. Exato. Sem precisar se preocupar que vai faltar para pagar a conta do cartão de crédito que usou para pagar aquele almoço. E às vezes eu vejo pessoas que postam isso nas redes sociais, mas que eu sei de perto que a vida financeira dela não tá legal. Eu acho isso muito triste. Eu até entendo que, às vezes, a pessoa pode ter um problema emocional, psicológico, que precisa ser tratado. Talvez passou por humilhações no passado e a pessoa quer reverter essa situação de qualquer forma, sem ter um planejamento, sem entender que isso vai levar a mais problemas financeiros ainda, infelizmente. Eu até entendo que tem pessoas que podem, sim, ter passado por isso. Porque na nossa infância fala muita coisa sobre a nossa vida. Mas eu vejo muito isso. E eu falo, meu Deus, a pessoa não tem essa... Nesse momento, não. A pessoa não poderia estar fazendo isso. E às vezes a pessoa vai lá, teve uma infância difícil, problemas que já foi muito humilhada, muita Exatamente. gente já pisou em cima dela, ela pensa, não, agora eu vou ter que mostrar que eu tô por cima, vou ter que Exatamente. comer em tal lugar, vou ter que ter tal carro, ter tal celular. Só que às vezes ela não entende que se ela gasta um dinheiro que ela não tem hoje, no futuro, Vai ser ela vai pior. ser mais humilhada ainda por não ter dinheiro, tá devendo o banco, ter que ficar ouvindo cobrança, do que se ela tivesse vivido uma vida mais tranquila que ela poderia viver e investir uma parte pra ter mais no futuro, né? Exatamente. A pessoa quer antecipar algo que, se ela tomar alguns cuidados hoje, ela vai ter lá na frente, mas ela já quer antecipar hoje, ela quer tocar hoje, ela quer apalpar hoje. Por isso, muitas vezes, elas tomam esses caminhos errados. E como foi a sua relação com o dinheiro desde o começo que você começou a ganhar um dinheiro trabalhando, que seja? Você sempre pensou dessa forma ou foi mudando durante o tempo? Eu fui mudando. Eu sempre fui aquela pessoa assim que eu gastava sem planejar. Eu já gastei muito sem planejar. Eu já comprei sem planejar. Depois que eu comprava, eu via que aquilo não era o que eu queria. Enfim, quando a gente adquire, né, um pouco da técnica do minimalismo, a gente vai entender muita coisa. Então, com o minimalismo, mesmo eu sendo uma pessoa baixa renda, eu pude perceber que eu poderia esperar um pouco mais, controlar a minha ansiedade, me preservar um pouco mais, e lá na frente eu comprar o que eu queria, da forma que eu queria, de forma que ficasse bem em mim, ou que realmente eu já tinha analisado e era realmente aquilo que eu precisava para minha casa. Mas antes não, antes eu comprava sem planejamento. E aí no final o que eu via? Nossa, gastei o meu dinheiro em algo que na verdade não me trouxe aquilo que eu esperava. Então eu não fiquei satisfeito, porque o minimalismo ele faz isso. Ele faz você ter paciência, esperar um pouco mais, comprar o melhor. E quando você comprar algo que é melhor, que é realmente o que vai atender aquilo que você esperava, você fica satisfeito. E vai durar mais tempo ainda. Quando você fica satisfeito, você não precisa repor. Você não precisa colocar outro no lugar, porque aquilo te satisfez.
tanto pela durabilidade, pela qualidade, se for em questão de veste, porque ficou bem em você. Então, assim, tudo isso, o minimalismo, ele muda a nossa mente, ele muda a nossa vida. É muito bom o minimalismo, eu indico. Bacana. E como que você se organiza financeiramente hoje para conseguir continuar com seus aportes, continuar nesse projeto da sua independência financeira? Então, todos os meses eu tenho que aportar. Todos os meses. Eu faço assim, eu tenho as minhas dívidas normais que eu tenho de aluguel, porque hoje eu mudei um pouco para próximo dos meus trabalhos. Eu não pagava aluguel antes, agora eu pago, mas fica próximo do meu trabalho. Então, assim, eu fico menos cansada e eu consigo trabalhar mais dias. E esse que eu trabalho mais dias, ele consegue cobrir os meus custos e sobrar um pouco mais para investir. Então, foi bem calculado. Legal, é algo interessante que você comentou. Então, você não pagava aluguel antes, morando em outro lugar, e você se mudou para pagar aluguel para conseguir otimizar seu tempo, foi Exatamente. E aí hoje eu consigo trabalhar mais dias. Onde eu morava, né, eu trabalhava 2 dias na semana e eu ficava muito cansada. Onde eu estou hoje, eu trabalho 4, 5 dias. Eu estava trabalhando 4 dias, agora eu estou trabalhando 5. E eu não fico tão cansada como quando eu estava no outro endereço, que era bem mais longe. Qual que era o tempo de deslocamento antes e qual que é o tempo hoje? Hoje, tem trabalho que eu consigo chegar em 20 minutinhos de ônibus, mesmo tomando 2 ônibus. E antigamente, esse de 20 minutos levaria em torno de 1h20. E outros ainda que ficam mais distantes, em torno de 1h40, 2 horas só de trânsito, ida e de volta. Então, assim, eram 8 horas trabalhadas, mas de 3 a 4 horas de trânsito. Entendi. Quase metade da jornada de trabalho era no transporte público. Eu já chegava no trabalho muito cansada, eu já chegava com vontade de voltar, porque era muito puxado. E aí agora ficou mais tranquilo porque você está morando mais próximo. Mais próximo. E com relação às famílias que você presta serviço hoje, você vê que eles investem, que eles não investem? Como que é a educação financeira que você consegue ver? Então, eu tenho hoje 4 clientes, né? Eu sei que 2 investem. 2 eu acredito que investe. Uma eu sei que investe. A outra eu acredito que investe porque ela até comentou esses dias comigo que ela tá pensando em vender o carro dela e eu dei todo apoio. Porque ela falou assim, o meu carro, olha só a ideia, o carro dela, ela disse que vale assim em torno de 100 mil reais porque é blindado. Ela usa Uber final de semana. Se ela vai sair, ela usa Uber. E ela falou que entre seguro e IPVA, essas coisas, ela gasta uns 12 mil ao ano, que dá 1.000 por mês. Sim. Fora a gasolina. A depreciação do carro também, estacionamento. Então, ainda vários custos que ela nem deve ter contabilizado. Aí ela falou assim, eu só vou calcular quanto que eu vou gastar de Uber ao mês. E eu falei, é isso aí. Aí ainda falei assim, já pensou se consegue 1% ao mês? Ela, não, 1% não, né? Mas 10% ao ano. Eu falei, 0,85, né, ao mês. A senhora coloca no lápis. Se a senhora vê que vai dar certo, vende. Vende. Legal. E ela sabe que você tem canal? Sabe que você faz os vídeos? Ela sabe. E ela já foi pedir o conselho, pedir sua opinião. Ela só comentou, né? Eu falei, por mim, a senhora... Tudo é questão de pôr na ponta do lápis. Se vê que ainda vai sair no lucro mesmo pagando Uber, né? Todos os dias para ir trabalhar, eu acho que compensa. Mas aí cada um tem que escolher o que é melhor para si. E a outra investe bastante também. Inclusive, ela tem umas apostilas lá que ela tá fazendo. Eu falei, nossa, isso aqui fala sobre... análise de empresa. Lembra lá aquele curso que a gente estava vendo? Ela... Verinha, pega todas essas apostilas para você. Só que acaba que falta um pouquinho de tempo, mas eu falei, nossa, eu vi isso aqui no curso. Ela pega tudo para você que eu já vou para outro módulo. Elas são bem legais. E aí eu descobri uma que eu fiquei assim, arrasada. Tem uma que não investe, você acredita? Não investe nada. Eu falei, a senhora não investe, não. Meu Deus do céu, a senhora já ouviu falar em CDB, que rende até 100 e pouco % do CDI. Ela, e se eu precisar do meu dinheiro? Eu falei, tem liquidez diária, e mesmo cobrando IR, eu falei assim, e onde que a senhora deixa seu dinheiro? Ela, na poupança, eu, não, médica.
Mas eu vejo que tem muito médico realmente endividado, que pra conseguir... Ainda que essa daí não parece endividada, essa né? não tá endividada, mas eu vejo que tem muito médico ainda que tá pior que ela. Ela, tipo, tá na poupança, então pra Tá tirar da rendendo poupança... menos do que deveria com a mesma segurança? Sim. É, pelo que eu entendi, ela quer aquele negócio assim, precisei, peguei. Ela, mas e se eu precisar do meu dinheiro? Eu falei, CDB, liquidez diária. No mesmo CDB, dia tá na conta. Não faz isso não. Tem a mesma garantia da poupança, tem a garantia do FGC. Se essa entidade, banco ou financeira quebrar, até 250 mil por CPF, por até 1 milhão distribuído em 4 unidades. Não faz isso não. E Aí ela tirou? ficou olhando assim pra mim. Não, tira não. Não tirou ainda? Não, já é a segunda. Eu já trabalho com ela há uns 4 anos. Já é a segunda vez que eu bato nesse assunto com ela, mas ela não decide. Mas as outras investem. Aí, ó, essa daí precisa ouvir os conselhos mesmo, que tá deixando de ter uma rentabilidade maior com a mesma segurança Sim, mesmo. já pensou. E eu até me surpreendi que de 3, 2 investem, que hoje em dia, por mais que esteja se popularizando esse mundo de investimento, de construir uma liberdade financeira, tem muita gente que não investe ainda e às vezes até tem uma renda interessante. Então a gente tem Sim. conhecido que são mais velhos, né, Renan? Que trabalham no mercado tradicional, diretor de empresa, e o marido e a mulher, cada um ganha um dinheiro bem considerável, ganham 50 mil por mês e eles conseguem gastar mais do que eles ganham. Gente, gente, eu fico desesperada com isso. É um absurdo. É justamente onde entra a questão, né? A forma como eu lido com o dinheiro. Do que eu penso do dinheiro. Eu acho que pessoas assim, elas pensam assim que nunca pode vir um problema financeiro no país ou na carreira delas ou na Sim. vida financeira. Ou, enfim, nunca passaram por nenhuma dificuldade, acha que nunca pode passar. Só que, gente, nem a economia do Brasil tá segura. A gente tem países aí que a economia deu PT, perda para as pessoas, a gente tem que tomar cuidado. E ainda tem que pensar na aposentadoria, porque se a pessoa, um diretor de empresa, beleza, ganha muito bem hoje, mas vai se aposentar, o máximo que ela vai conseguir é o teto do INSS, né? Se contribuiu realmente provavelmente vai conseguir, né? Ganhando esse dinheiro. Mas aí a qualidade de vida dessa pessoa vai ter que diminuir muito, porque Sim, ela com não certeza. investiu nada, né? Porque Então, não vai ter o salário que ela tinha antes. Exato. Cai muito. E assim, quem investe no INSS, quem investe, né? Quem paga, e tem que pagar, claro que é lei. Mas assim, chega ao final, você tem aquela aposentadoria lá limitada e você não tem nenhum patrimônio. Mas se você for investindo, você além de ter o rendimento, aquela renda passiva mensal, você ainda tem aquele patrimônio Sim. que está trazendo aquela rentabilidade. que você pode usar da forma que quiser Que ainda. quiser, pode até realizar um sonho. Nossa, eu sei que eu já estou com uma certa idade, eu vou realizar um sonho que eu tinha, já trabalhei tanto, vou viajar, vou realizar esse sonho. Ou vou deixar os meus filhos, os meus netos bem, vou dar uma faculdade boa para eles. E aí, né? E no INSS não tem isso. Aquela aposentadoria, faleceu, acabou, ninguém da família tem direito. Em alguns casos bem específico. Se tiver filho abaixo de 18 anos, acho que 21 anos se estiver fazendo faculdade. Acho que tem umas normas aí. Sim. Passou disso, já era. Mas mesmo assim, a pessoa não tem patrimônio, então Não ela tem tá o recebendo patrimônio. aquilo, morreu na maior parte dos tempos, dos casos acabou, e é isso, a família vai ficar sem nada. Agora, se o cara, ou a pessoa, enfim, investiu todos os meses, construiu um certo patrimônio, vive dessa renda, a partir do momento que ela falecer, vai deixar isso pros herdeiros, né? Então, Sim, com certeza. Acho que o principal é realmente ter um patrimônio, não só a renda, que os investimentos proporcionam isso. Então você tem um patrimônio que te gera renda, que é o melhor dos dois mundos. Exatamente. Por isso que é bom ir acumulando patrimônio, não se desfazer do patrimônio, né? A longo prazo e ir aumentando o patrimônio. Porque o patrimônio é quem vai te gerar a renda. Então, eu acho isso muito importante. Até pra pessoa que já vive de renda, tem que reinvestir uma parte pra bater a inflação e conseguir manter o poder de Sim. compra desse patrimônio, né? Sim, isso é muito bom. Mesmo, eu consegui chegar na renda que eu queria. Por exemplo, eu consigo viver com 5 mil, recebo 5 mil de renda passiva. Beleza, mas se eu já recebo 5 mil, eu vou pegar o meu patamar, né, de vida, vou baixar para 4, 4,5, eu vou estar reinvestindo, e aí tá superando a inflação, para o dinheiro não desvalorizar. Sim, sim. E hoje, como que tá a sua carteira de investimentos? Como que ela tá alocada hoje? Nossa, eu deveria ter trazido, né? Eu tenho uma plataforma onde eu acompanho. Hoje eu tenho quase 18 mil investido, mas 17 mil está em fundos imobiliários e apenas 1.000 em ações.
Uhum. E aí você realmente gosta mais dos fundos imobiliários, você já comentou anteriormente, por conta Sim. do pagamento mensal de dividendo, né? Sim. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, Renan, eu olhava assim e falava, meu Deus, o negócio é ter casa de aluguel, porque se eu tiver casa de aluguel, só que, poxa vida, aí veio o financiamento, né? E primeiro, antes de você ter uma casa de alugar, para alugar, você tem que ter a sua de morada, porque senão não vai valer a pena. A não ser que aqui você tenha para alugar, tenha um valor do aluguel muito maior e você decida morar em uma outra casa com valor de aluguel muito menor, seja porque a casa não tem o mesmo padrão, seja porque é em outro bairro mais distante. Então, né, tudo isso tem que ver. Então, você primeiro tem que ter a sua casa. E eu falava, impossível aqui em São Paulo, mas eu queria muito. E aí, os fundos imobiliários proporcionam isso pra gente. Você achava que, pô, a única forma de ter renda passiva é ter a casa de aluguel e a barreira de entrada é muito grande, precisa de muito Sim, dinheiro pra ter uma casa. Muito. E aí você, hoje em dia, vê da seguinte forma, ou tipo, você teria dinheiro pra comprar uma casa de aluguel ou investir em fundo imobiliário? O que você ia preferir hoje? Eu acho que os investimentos. Os investimentos, sim. E fora que outro ponto também, até pra galera que tem casa de aluguel, é o seguinte: com fundo imobiliário, você recebe o dividendo, você vai lá e já reinveste e aumenta o teu patrimônio. Normalmente a galera que tem uma casa de aluguel, mesmo que não tem, não precisa dessa renda do aluguel pra viver, vai lá e acaba gastando dinheiro porque não conhece onde investir esse dinheiro. Não bota em nenhum CDB, Exatamente. pega a renda e acaba, recebi essa renda aqui do aluguel, vou gastar o dinheiro. Então o camarada que pega o dividendo do fundo imobiliário e reinveste, no longo prazo tem um patrimônio muito maior do que a pessoa que comprou uma casa de aluguel mesmo que, recebendo o aluguel, vai lá e gasta o dinheiro ou deixa em uma renda fixa e acaba gastando depois. Exatamente. E sem contar que quando aquela casa fica desocupada, acabou a renda. E se o dinheiro tivesse investido, estava trazendo renda. Agora, eu também penso assim, que a pessoa também é bom diversificar. Então, se ela tem condições de investir e também ter uma casa de aluguel, algo físico, algo tangível que ela possa tocar, é bom também. Porque, querendo ou não, o imóvel físico dá uma segurança, porque se um dia a moeda desvalorizar, a moeda virar, tipo, esses países aí que ninguém tem dinheiro para comprar nada, pelo menos você tem alguma coisa tangível, né? Porque nem todo mundo sabe investir lá fora, né? Ter a segurança de investir lá fora. Então, se algum dia a moeda local do Brasil vier desvalorizar muito, a pessoa pelo menos tem algo tangível, que talvez não tenha muito valor comercial, mas está lá. Então, assim, vai muito, né, do que cada um pensa, do receio de cada um. Então, se a pessoa tem condições, acho que é bom ter os dois, diversificar sempre, mas investir, desde que não aconteça nada desse tipo, é muito mais vantajoso. E uma parte exterior realmente hoje é interessante ter, porque, por exemplo, é realmente esse risco Brasil que acontece. Então, se acontece algo muito ruim no Brasil, a moeda se valoriza muito, inflação fica muito alta, então já tivemos períodos aqui no Brasil de inflação, hiperinflação no caso, mudava todo dia o quanto estava custando as coisas no mercado, então Sim. ter um dinheiro fora a pessoa consegue se proteger, né, Renan? Ainda mais, por exemplo, tem um dinheiro em dólar. O que acontece é que o dólar, querendo ou não, a moeda é muito mais forte que o real. O real é de 94, então vai fazer 30 anos ano que vem, já perdeu mais de 80% do poder de compra. O dólar já tá aí há mais de 100 anos, então realmente acho que é interessante ter uma parte no exterior também. Sim, e também já teve momento em que o governo, né, confiscou o dinheiro das pessoas que estavam em poupança, que estavam investidas. Então, querendo ou não, tem esse risco, né? Com A certeza. gente nunca sabe. Por isso Ninguém que... esperava que ia acontecer isso quando aconteceu, mas aconteceu. Exato, Igual quando tem alguma crise. Ninguém espera que vai acontecer uma crise, mas acontece, né? Teve em 2020 o Covid que a bolsa caiu pela metade e ninguém tava esperando também, né? Então, Para muitos desesperados, perdeu toneladas de dinheiro porque vendeu na baixa. Para muitos que estavam sossegado, tranquilo e que já entendem o mercado, foi a oportunidade de comprar mais ativos bons, descontados, e hoje está bem de vida financeiramente. Sim. Então, o mercado financeiro é uma surpresa a cada dia. O principal é que quem diversifica a carteira nunca tá fora do jogo. Então acontece um problema em certo setor, mas o outro tá compensando, tá numa rentabilidade maior. Então acho que a pessoa não tem que acertar tudo no... todos esses ativos aqui vão se valorizar muito, mas um que se valoriza muito compensa um que não se valorizou ou até desvalorizou no caso, né? Sim, eu também vejo isso. Eu também entendo assim, porque renda variável, até a remuneração, os dividendos, os proventos também são variáveis. Está sujeito a muitas coisas. E aí, às vezes, tem mês que um remunera menos. Nossa, remunerou menos que o mês passado. Mas tá bom. Aí vem outro que a gente não estava esperando e remunera mais. Então, vai trazendo esse equilíbrio, e o fato de estar reinvestindo sempre vai trazendo esse equilíbrio. Até propriamente na pandemia. Então, vamos supor, só para fundo imobiliário.
a pessoa tinha de papel, tinha de laje corporativa, tinha de galpão logístico e de shopping. Shopping e Lajes laje sofreu muito. Nossa, terrível. Só que aí os de papel, o que aconteceu? A inflação subiu pra caramba, a renda fixa, a taxa de juros subiu pra caramba também. E os de galpão logístico, por conta de entrega de e-commerce, subiu. Então, dois que acabaram se beneficiando, compensaram os que deram errado também, né? E aí, assim, quem tinha mais em galpões logística e papel se deram melhor do que quem tinha, né, a boa parte lá alocada em shoppings e lajes corporativas. Quem ia imaginar que os shoppings iam fechar? Ninguém ia esperar isso. Exatamente. E quais são os 3 fundos imobiliários preferidos seu, que você mais gosta, Eita. tem na carteira? O meu IRDM 11, papel. A gente até tá comentando que é bem diversificado mesmo, né? O outro também é o MXRF11. Eu acho que o MXRF11 é o primeiro da lista que eu gosto. Uhum. Eu não sei porquê, gente, mas eu gosto. E o terceiro é o GALG 11. É nesse momento os que eu tenho o GALG 11, que é um de logística, entrega uns dividendos bem legais. Uhum, que é base 10 também, né? É base 10 e os contratos são atípicos. Pra quem não sabe, os contratos atípicos, então o contrato típico é igual como se fosse um de aluguel. Ah, vou alugar uma casa. O contrato é de 36 meses. O atípico pode ser 5, 10, 15 anos. Ou seja, quem alugou vai ficar um certo período muito maior lá dentro do fundo, né, do imóvel. E outro ponto também é que caso ele queira rescindir o contrato pelo fato de ser atípico, a multa também é muito maior, né? Então... É 100%. Aham. Então, assim, se ele tinha aí 10 anos, né, 10 vezes 12 meses de aluguel para pagar e ele quiser sair antes, amém, pode sair, mas você vai ter que pagar tudo. Inclusive, eu estava analisando um fundo esses dias, que eu quero comprar ele na minha carteira, e ele são contratos atípicos, né, ali na locação. Então, teve um inquilino que ele resolveu sair antes. Ele teve que pagar 5,6 milhões de aluguéis que estavam para acontecer até o término do contrato. Então, para o cotista, para o fundo, isso é uma segurança muito grande mesmo. E ainda mais quando tem diversificação, então tem vários imóveis, vários galpões dentro do mesmo Vários fundo. inquilinos diferentes, que tem empresas por trás que hoje está bem, amanhã a gente não sabe se vai estar. Então, Por isso que o fundo imobiliário é bom por conta de diversificação. Então o camarada que vai lá, compra um imóvel físico para alugar, se desaluga, a vacância tá 100%, né? e os fundos imobiliários, não. Às vezes sim. é um imóvel, é parte de um imóvel, não é todo. Aquilo vai diminuir um pouco, mas calma. Ainda tem lá, tem gestores trabalhando para realocar, para alocar esses imóveis. E outra coisa também legal é que os fundos imobiliários, né, principalmente de tijolos, eles têm os aluguéis reajustados, como se fosse o aluguel do imóvel mesmo. Esse mês mesmo eu recebi provento com reajuste, porque os aluguéis passaram por reajuste. Então, isso é muito legal. Por isso que um ponto que eu e o Renan gostamos de nos atentar bastante na hora de investir em fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, é de pegar um fundo que não seja monoativo ou monoinquilino. Então teve o caso do imóvel em Macaé, não era, Renan, da Petrobras? Isso. Lá no Rio. Exato. Que Aí basicamente só tinha um inquilino e um ativo, né? Que era um prédio comercial em Macaé que alugavam pra Petrobras. A Petrobras saiu. Não era atípico. Não era. Acho que não tenho certeza agora, mas acho que não era mesmo. Mas pagaram a multa. Mas aí pagaram a multa. Então devia ser. Então devia ter ali um. Eu acho que era, na verdade. E aí o que aconteceu foi que zerou a renda, porque não foi alugado até hoje, e o fundo caiu acho que mais de 80% por conta disso. Então, Triste, né? realmente é complicado na hora de investir em fundo imobiliário, tem que saber, tem que estudar pra não comprar esse tipo de fundo. Sim, fundo de tijolo, além de saber se é monoinquilino, monoativo, localização também é muito importante, quem são os locatários, quanto tempo de contrato, né, de locação e qual o tipo de contrato, isso é muito importante saber. Exatamente. No início, quem não entende muito, não entra sabendo dessas coisas. Mas vai passando o tempo, a gente vai vendo o conteúdo, vai analisando e a gente vai, sim, aprendendo. E o próprio relatório gerencial dos fundos imobiliários é bem intuitivo de você abrir e conseguir entender o que está acontecendo ali. Sim. Ali no comentário dos gestores, eles estão sempre trazendo, notificando o que eles estão fazendo, se estão fazendo giro de carteira, se teve algum imóvel que foi alienado, eles estão comprando, se teve algum que está para vencer o contrato, eles têm que estar trazendo tudo isso para a gente.
Uhum, com certeza. Até mesmo para fundo imobiliário de papel, ver quem são os devedores, quem são os emissores dos CRIs, ver também qual que é a diversificação do portfólio. Então, se tem algum que está muito concentrado, que tem uma parte muito grande, se tiver o calote, vai dar problema para o fundo. Sim. Hoje eu vejo isso, né? Errei muito. Porque eu tenho um Fiagro que ele tem 22% do patrimônio locado em uma única empresa. E esse mesmo Fiagro tem 12% do patrimônio locado em CRAS, né? Comprou isso, de outra empresa, e mais 7% locado em outra empresa. E eu olhei relatório, mas eu não olhei a lâmina de CRAS. Uhum. E quando eu vi, falei, não é possível que eu não vi isso daqui, não é possível. A gente vê que a gestão está trabalhando para dar uma diluída, Uhum. mas ainda assim vai ter muito tempo para isso, porque uma única empresa, 22% do patrimônio. E quando eu adentrei a esse Fiagro, era 25% do patrimônio. Eles já conseguiram ali vender uma boa parte e caiu para 22%, isso numa única empresa. Olha que perigo, se essa única empresa dá problema. São 22% do patrimônio que vai deixar de trazer rentabilidade para esse fundo. Vai acabar o fundo. Sim, exatamente. Velório. E quais foram os maiores erros que você, ao longo da sua jornada como investidora, você cometeu e aprendeu com isso? Uma delas foi justamente isso, porque fundos de dívida, quanto mais do PL locado em vários CRAs ou CRIs, Sim, melhor. Então, mais diversificação. Tem que pulverizar mesmo, pulveriza esse negócio aí. Então, por exemplo, é bom pegar um fundo imobiliário ou um Fiagro em que o patrimônio do fundo locado em cada empresa seja ali em torno de 1%, 2%, 3%. Até 5%, dependendo da empresa, dá para ficar tranquilo. Então, assim, eu vou dar o exemplo do IRDM11. Ele é um fundo imobiliário que a gente pega a lâmina de CRI dele, o maior CRI que ele tem, com a maior porcentagem do patrimônio locado num CRI, é 3%. E aí vai caindo. 0,45%, 0,85%, 0,80%. Então, assim, se essa empresa onde tem 0,80% do patrimônio locado em CRI der um problema, é só 0,80% do patrimônio. Não é 22% do patrimônio. Mesmo que a maior empresa, né, que tem 3%, tiver algum problema, são 3%. 3%. E mesmo assim ele está com os probleminhas lá de empresas que estão inadimplentes, que não conseguiram pagar. Imagina se essas empresas fossem 5%, 10% do patrimônio. Uhum. O fundo tinha diluído. Então, assim, e olha só, a gente vai ver que investimento tem essas surpresas. Porque mesmo sendo uma gestão que, para mim, é muito boa, muito eficiente, tem uma visão, né? E aconteceu, tem empresas que tá inadimplente. Uhum. Né? Mas parando para pensar também da forma estatística, quanto mais, obviamente, que é melhor que tenha mais empresas, que esteja mais diversificado, mas pelo fato de ter muitas empresas, a chance de alguma dar calote é maior, só que pelo menos representa uma porcentagem pequena. Porcentagem pequena, exatamente. E também em fundos de tijolos, eu comprar ativo, que por mais que ele tenha um passivo e tenha uma dívida casada, como é dívida casada? Aí ele tem um passivo que ele tem que pagar, só que os contratos de locação é do mesmo período da dívida, de pagamento da dívida, o indexador é o mesmo, o reajuste é o mesmo. Então, assim, tem esse cuidado. Só que aí a gente vai ver o passivo está muito acima do patrimônio líquido. Uhum. Não é, porque é comum fundos de tijolo ter um certo passivo, pode ter emitido ao mercado CRIs para captar dinheiro, para construir imóveis ou comprar imóveis, é normal. Agora, o que não é legal é quando esse passivo ultrapassa muito o patrimônio líquido, aquilo que sobra de líquido, ou seja, passivo menos patrimônio, é o que sobra líquido. Não, o patrimônio menos o passivo, o que sobra líquido é muito pequeno, então é bem arriscado. Hoje eu já tenho mais... O Galg, por exemplo, ele tem um passivo, ele tem um patrimônio e tem um passivo. Só que quando subtrai de todo o patrimônio dos ativos o passivo, o que sobra de patrimônio líquido é bem maior. Então já dá uma segurança a mais, além de ter os contratos de dívida e locação casada. Uhum. E com relação a empresas, ações, quais que você investe hoje? Hoje eu tenho 3 que eu gosto muito, que é o Banco do Brasil, a Klabin e... Qual é a outra? Taesa. Esqueci da Taesinha. Eu tenho essas 3.
Não é que não tem outras que eu gosto, tem, mas por enquanto eu comecei por essas 3. Ainda que a maior parte tá em fundo imobiliário, né? Você comentou que dos 18 Sim. mil, 17 tá em fundo imobiliário. 17 está em fundos imobiliários. E o que fez você escolher o Banco do Brasil, a Taesa e a Klabin? Quais foram os fundamentos que mais te atraíram para investir nessas empresas? Lucratividade e dividendos distribuídos, né? Porque tem empresas que lucram, mas reinvestem em si própria, né? Então, é crescimento. Mas são empresas lucrativas, são empresas que têm produtos que a gente usa no dia a dia, como, por exemplo, ninguém vai poder abrir mão da energia elétrica, né? E você não vai poder escolher também qual que é a empresa de energia elétrica que você vai ter. Se você está em determinada região, é a empresa X e pronto. Exatamente, pronto. Os produtos da Klabin, cada vez mais a tendência é ter uma aceitação maior, justamente por essa questão, né, de preservação do meio ambiente. Então, assim, o Klabin está na nossa vida no dia a dia, então itens básicos, de necessidades básicas mesmo. Empresas entregam seus produtos utilizando embalagens da Klabin. Enfim, se a gente for falar da Klabin, é muita coisa. E o Banco do Brasil, né, que é uma empresa aí que há muitos anos está no mercado, muitas pessoas do agronegócio que faz empréstimos aí no Banco do Brasil. Então, assim, e eles, além de ser empresas lucrativas, são empresas que a gestão decidiu entregar um bom payout. Então, aí somando com os dividendos dos fundos imobiliários, vai potencializar. Inclusive, esse mês de agosto, eu recebi proventos das 3. As 3 me pagaram proventos. Então, eu recebi em agosto 158 de fundos imobiliários. E com os proventos com os dividendos das ações, eu recebi um total de 168. E, querendo ou não, a parte dos proventos que recebe, já vai lá, reinveste, faz a bola de neve girar. Exatamente. E quando que você pretende, qual que é o seu objetivo para conseguir atingir a liberdade financeira? Bom, liberdade financeira mesmo, eu sei que está um pouquinho longe, mas eu pretendo chegar a receber um salário mínimo de proventos. Eu estou com 41 anos. Né? Até dezembro, eu quero receber uma diária. R$200 de proventos. Estou lutando para isso, sabe? Mas já tá quase lá, né? Você comentou que só de fundo imobiliário foi quanto? 158. 158, tá próximo já. Tá próximo. E aí, em julho do ano que vem, eu quero estar recebendo 2 diárias. Não, em julho do ano que vem, eu quero estar recebendo 20% do salário mínimo. Porque em julho desse ano, eu atingi 10% do salário mínimo. Então, em julho do ano que vem, eu quero estar recebendo 20% do salário mínimo atualizado. Entendi. Porque vai mudar, vai atualizar no ano que vem e você quer receber 20% já para ser um rendimento dobrado acima da inflação, né? Exatamente. Então, assim, quando eu tiver com 50 anos, eu já quero ter batido essa meta de pelo menos um salário mínimo há bastante tempo. Porque conforme vai aumentando os proventos e eu vou reinvestindo, então vai aumentando o aporte. Sim, né? realmente, então os juros compostos, né? Então vão crescer de maneira exponencial ao longo do tempo. Sim. Exato. E com relação aos seus filhos, você fala para eles sobre investimentos? Eles já sabem como que funciona? Como que é isso? Então, meu filho, ele sabe, assim, ele assiste conteúdos, mas ele ainda está resolvendo umas coisinhas na vida financeira dele para começar. Ele tem muita vontade, mas eu falei, calma, um passo de cada vez. E ele tem quantos anos já? 23. 23? Quase a nossa idade, ó. A gente tem 24. A minha filha não. A minha filha esses dias fez um título de capitalização. Ai, que nervoso. Ela tá basicamente pagando pro banco guardar o dinheiro dela. Nervoso, gente. Ai, que nervoso. Aí, tem que acompanhar mais os conteúdos da mãe aí. Qual que é o nome dela? É a Sabrina. Aí, Sabrina. Tem que acompanhar um pouco mais. Meu Deus, que tristeza. Isso chega a dar um aperto na alma. Título de capitalização. Mas o bom é que quanto mais jovens eles já conhecem esse mundo dos investimentos e passam a aportar todos os meses, mais rápido eles vão construir um patrimônio, né? E esse título de capitalização, o valor do título lá que induziram minha filha, sem conhecimento, a tomar essa decisão de pegar esse título, daria para comprar 3 cotas de fundos de base 10. Então, é isso que eu fico chateada, porque ele pega aquelas pessoas sem informação, Sim. que não tem grana. Aí, o que a pessoa pensa? Imagina a pessoa que está há anos
Não, minha filha começou a trabalhar registrada agora, mas imagina uma pessoa que está há anos, que não consegue juntar dinheiro, que ouve falar que se não comprar parcelado nunca tem nada. Sim. Aí entra no banco e alguém diz assim, olha, a gente tem aqui um investimento onde você todo mês coloca um pouquinho, é uma maneira de você juntar um dinheiro. Você nem precisa fazer nada. Quando o teu salário cair, a conta já pega esse dinheiro, já guarda para você. A pessoa pensa, eu nunca consigo guardar dinheiro mesmo. Fala que tem sorteio ainda, que tem sorteio. Ainda tem um sorteio, né? Um bônus lá, que você ainda pode ganhar esse sorteio lá de milhões. Então, assim, a pessoa pensa, mas eu nunca consigo guardar dinheiro mesmo. Pelo menos é uma maneira de guardar meu dinheiro. Só que o banco que vai se beneficiar com isso, porque eles captam de milhões de pessoas que não têm informação, que não têm muito dinheiro, um pouco de cada. Pega esse dinheiro, vai emprestar para terceiros a juros altíssimos e a pessoa... É triste isso. Realmente é triste porque eles usam da desinformação da pessoa Exatamente. pra convencer a empurrar um produto que realmente é uma porcaria, né? Pra ser Exatamente. sincero. A falta de conhecimento é muito triste, porque eu costumo dizer que o conhecimento financeiro, ele é até mais importante do que você ter dinheiro, porque o conhecimento financeiro que vai te dar, vai te possibilitar cuidar melhor do seu dinheiro, que você tem ou não. E quando você não tem o conhecimento, é horrível, porque se você tem dinheiro e não tem conhecimento, o teu dinheiro pode ser gasto de maneira errada. Só ver a galera da Mega Sena aí, o que eles fizeram. Exatamente. E, pô, a gente achou realmente inspiradora a sua história de vida, de realmente buscar investir, buscar conhecimento. Achei muito bacana isso, de verdade. E você tem o seu canal no YouTube também. Qual que é o nome pra galera te encontrar? Diarista Investidora. E agora, ó, você vai fazer um vídeo bem bacana no seu canal que a gente quer te dar 5 mil reais pra você fazer um aporte nos seus investimentos e conseguir aí atingir sua liberdade financeira mais cedo. Então você vai passar seu Pix. A gente vai fazer vai te dar esse dinheiro, 5 mil reais. Você vai fazer um vídeo no seu canal mostrando onde você vai investir e as pessoas vão acompanhar. Nossa, que legal, gente. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. É isso. Sempre. Gente, que legal. Deus me surpreendendo a cada dia. Então agora que você tem 18, já vai pra 23 mil reais investidos, ó. E aí você vai lá, faz seu aporte, mostra por que você tá comprando os fundos imobiliários, ações e mostra pra galera essa jornada. Nossa, vai aumentar muito meus dividendos. Qual é a câmera? É essa daqui, ó. Ah, tá. Já imaginava que era ela. Gente, vai aumentar demais meus dividendos. Vai dar um salto. Que realmente a gente precisa... As pessoas que estão assistindo aqui, que às vezes não começam a investir, acham que isso não é pra elas. Você tá mostrando, provando pra todo mundo que é pra qualquer um investir. Todo mundo tem que fazer isso e tem que atingir a liberdade financeira no futuro. Sim, Renan. Inclusive, tem ações que custam R$4,01. Tem fundos imobiliários que custam R$7, R$8, menos de R$9. Tá ridiculamente fácil investir hoje em dia. Tem CDB que rende aí 100, 102% do CDI, que se investe a partir de R$1, R$50. Então, assim, não tem desculpa. Eu acho que falta interesse. Realmente tem que ter o conhecimento, igual Exatamente. Você comentou anteriormente. Então... E hoje em dia o conhecimento tá bem disperso por aí, tem conteúdo de graça na internet, a rodo pra pessoa acompanhar e ver como funciona. Exatamente, de graça, né? Porque claro que os vídeos, eles não devem ser tomados como uma indicação de compra ou venda, mas ali é didático, você está conhecendo, você está aprendendo e você, nossa, gostei disso, mas eu vou pesquisar mais sobre esse fundo, porque tem mais influências, tem mais pessoas falando e essa pessoa pode trazer um outro ponto que esse não trouxe. Exatamente. E aí eu vou estudando, eu vou juntando e depois eu vou tomar a minha decisão. Tá muito fácil hoje em dia. E quando a pessoa vai lá e, por exemplo, a gente falou aqui, você tem que abrir o portfólio do fundo, tem que ver qual que é a diversificação, quais são os inquilinos, quais são os contratos. A pessoa tendo esse conhecimento, ela pode ela mesma entrar no relatório gerencial do fundo e conseguir analisar, fazer a própria decisão dela também. Exatamente. Muito fácil hoje em dia. Qualquer um pode investir, qualquer um. Exatamente. Então é isso aí, o episódio vai ficando por aqui. Foi muito bacana bater esse papo com a Vera. Eu que agradeço. Acompanhe o canal dela que ela vai fazer o vídeo lá e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.